Boa noite, Marcelo. Estou colocando para gravar aqui, tá bom? Vamos lá. Por onde vamos começar? Deixa eu ver. Rafinha, Oi. Alguém me chamou aí? O Ricardo, vamos começar lá em cima, né? O Ricardo tinha pedido para me mostrar um pouco da minha estação de trabalho, né? Bom, vamos lá. Eu tirei até umas fotos, não sei se era exatamente isso, mas eu vou falar sobre tudo. Eu tirei umas fotos da minha estação de trabalho, deixa eu mostrar aqui, da minha estação, né? Que eu faço. Não é nada muito complicado, tá? Para responder o Ricardo aí. Eu tenho minha tela aqui, que é o monitor de... Nossa, tá muito grande. Vou apagar aqui. Tenho o monitor aqui de 49 polegadas, onde eu fico vendo, né, gráfico, acompanho o gráfico de 30 minutos, de 15, 5 minutos, os estrangeiros. Eu vejo também o book de ofertas, o acúmulo, né, das ofertas que tem no book, tanto do cheio como no mini. Fico vendo as notícias, aqui eu acompanho o DI, dólar, desse outro notebook aqui, e é isso. Tá? Não tem muita coisa, não. Então, olha, aqui geralmente eu deixo o Dash, né, que a gente acompanha lá na sala, o dashboard da Quant, nessa tela. Tá? Não sei se o Ricardo está aí na sala, mas não sei se eu estou respondendo a ele. Depois eu vou mostrar essa tela aqui, mais detalhada, tá? Eu vou mostrar tudo que eu vejo aqui dentro dela, tá bom? Oi, Marcelo, tá me ouvindo? Tô sim. Boa noite. Então, fui eu que perguntei, porque eu não tenho conhecimento nenhum dessa questão aí de configuração, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa Sim. sua tela aí que você tem maior, ela tá ligada nesse notebook, é isso? Sim, ela tá ligada por esse cabo HDMI aqui. No Que é notebook. no notebook. Então, por exemplo, o Profit, então, tá no notebook, né? Ele está instalado no meu notebook e aí eu transmito para cá, né? Eu posso compartilhar a tela aqui entre os dois dispositivos, né? Aí você compartilha, entendi. E aquele outro notebook lá, ele tá ligado aonde? Ele tá ligado, não tá ligado, é um outro Profit, tá? Que eu tenho aqui. É outro software. Eu tenho um Profit instalado nesse notebook aqui. Deixa eu apagar. Eu tenho um Profit instalado nesse notebook e outro Profit instalado aqui. E esse outro Profit é na mesma corretora? Como que faz isso? Não, não é na mesma corretora. Entendi. Aqui é outra corretora, tá? Legal. E aí Porque eu pensei nisso, de abrir uma outra máquina, como eu não tenho um monitor ainda, eu estava pensando em abrir uma outra máquina para. Mas aí eu teria que ter então outro Profit, né, de uma outra corretora. Eu já se eu, entendi. se eu não me engano, a XP que comprou a Modal agora, eles estão dando o Profit gratuito. Você não precisa nem operar lá, tá? Eles estão dando o Profit gratuito com conta demo, acho que durante um ano, se eu não me engano. Uhum. E aí você pode instalar em outra máquina e abrir dois Profits, tanto em uma como na outra, Legal. tá? Já deu Aí para ter uma ideia. você conecta cada um por uma corretora. Você perguntou também como que eu faço para travar, né, o Profit. O que seria? É travar as operações ou você fala de travar? Eu não entendi só essa parte da trava aí. Não, na minha tela aqui, como eu uso só o notebook, às Aham, vezes eu estou lá no Win 5 minutos, por exemplo, e quero abrir certo. uma outra telinha do lado, entendeu? Isso. Aí por exemplo, essa aí é Times in Trades que está aí do lado? Aqui é o Times in Trades, Aham. que eu uso, né? Aqui está só mostrando o mínimo, mas se eu pegar e estender essa tela aqui, eu uso o Times in Trades. Opa, não é esse aqui. É esse aqui. Eu uso o Time de Trades mostrando tanto cheio como no mini, os estrangeiros, né? No mini e no cheio.
que eles estão fazendo. Aham. Não, então, às vezes quando eu abro o Times in Trades na mesma tela, por exemplo, assim, eu Aham. bato a mão, ela sai, desconfigura, entendeu? Ela minimiza o Times in Trades, fica só uma tela, entendeu? Ah, entendi. Eu acho É, que mas tem, para ficar como tá aí, fixo, eu acho que tem algum segredinho que tem que travar ela, entendeu? na realidade Travar a ele tá vazio. configuração para eu não bater a mão aqui e de repente minimiza. Então, o que você pode fazer dentro do próprio Profit aqui, ó, você pode vir aqui nessa parte de janelas e aí você pode arrumar as janelas aqui verticalmente, horizontalmente e tal, em cascata, e elas vão ficar uma do lado da outra. Se o teu caso é só usar as duas, né? Senão você tem que diminuir no monitor e aí você pode usar mais de uma mostrando mais de uma telinha ali, frames diferentes, ou as telas que você quiser. Que é nesse meu caso aqui, né? Eu tenho várias telas no mesmo monitor dentro do Profit. Tá vendo? Eu estou abrindo aqui, expandindo tudo, né? Aham. Para vocês terem uma ideia, o quanto de informação eu vejo. Eu vejo as ações, os principais índices, os blue chips, as principais ações. Aí eu tenho as forças compradoras e vendedoras do dólar, os graus, times em frames diferentes. Tenho várias coisas aqui, mas tudo dentro do Profit, me mostrando uma tela única. Chegou o mês passado, eles mudaram a história, não teve Conseguiu realmente. entender aí? Opa, entendi sim. Tá, Beleza. legal. E ela falou, paga tanto e tanto. Deixa eu só anotar aqui. Pronto. Vamos lá, então. Eu te multei aí, tá? Tava passando, acho que uma moto, alguma coisa aí. Eu acho que eu respondi o Ricardo. Agora vamos lá. Luiz Carlos, a gente está gravando sim, tá? Eu estou gravando aqui. Se tudo der certo, depois eu vou colocar no meu YouTube lá e eu mando o link para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui a próxima, a Ana Cristina. A Ana Cristina está aqui também, tá? Queria ver mais sobre suas entradas, quais os parâmetros são mais relevantes para definir a entrada. Tá. Eu acho que eu vou começar a falar sobre corretoras, que o Juliano perguntou. Gostaria de saber sobre as configurações da grade corretora. Tá. O Rogério perguntou sobre detalhar a operacional, gestão de risco. Vou falar sobre isso também. Eu vou tentar levar começar bem no início lá, falando sobre o meu trading stop, como eu programo trading stop. E eu acho que eu vou conseguir abordar todos os assuntos que vocês pediram. Vamos lá. Bom, seguinte, pessoal. Vou falar primeiro do trading stop, tá? Eu acho que é uma parte importante aí, pelo menos que eu uso, eu acho que é bem bacana. Quem precisa, não sei se todo mundo conhece o Profit e tal, mas para você configurar o trading stop, você tem que vir aqui nesse sinalzinho de mais, tá? Aí a gente vai entrar nesse carinha aqui, tem nessa engrenagemzinha aqui, ó. Tá todo mundo vendo aí? Tá conseguindo ver? Sim, Tá. Só clicar nessa engrenagem aqui vai abrir essa telinha aqui, tá bom? Aí o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha estratégia que eu uso de trailing stop para o índice, tá? Eu configuro ela em ticks, tá? E aí o que que eu faço? Eu coloco lá para ganho, né? O primeiro alvo que eu coloco aqui de 50% da minha mão, né? Que é a minha mão, minha posição maior aqui. Eu coloco em 50%, então eu vou buscar 500 pontos, né, de ganho e deixo 300 pontos de loss, que dá 60 ticks, tá? O stop offset, não sei se todo mundo sabe o que que é, mas o stop offset é o seguinte: quando a gente tem uma ordem, a gente coloca a gente coloca aqui no profit, né? E se acontece alguma coisa da corretora ou acontecer algum caso que a gente não é esperado no mercado, sei lá, mata o presidente. E
bem provável não, vai entrar em leilão a bolsa assim absurdamente. Eu já vi isso acontecer. Tá? E aí o que acontece? Tá A gente atrapalhando tem o um. som? Eu vou só ativar aqui. Depois, se você quiser ativar, acho que é o Edson, né? Eu Eu vou vou desligar colocar, aqui. vou colocar em muda, tá? É o seguinte, aí o que acontece? Esses 50 ticks aqui de offset, nada mais é do que 250 pontos que eu dou para o índice, né? Caso venha ocorrer de pular meu stop, eu coloquei um stop aqui, por exemplo, e veio uma pancada muito forte no índice, e nós não temos, e nós estamos posicionados lá no bull, só que não tem contraparte, ele vai sair comendo todas as ordens aqui, procurando onde tiver contraparte, até 250 pontos abaixo, para me stopar. Tá? Então, se eu coloquei meu stop de 300 pontos, que nesse caso aqui 60, que é 60 ticks, eu dou mais 50 ticks para ele de espaço, então eu estou operando aqui com 550 pontos de stop para ele me parar, para ele me tirar do mercado de qualquer forma. Tá? Então, o stop offset é muito importante a gente deixar ele programado aqui e deixar o maior possível. Se ele puder deixar 100, 200, eu coloquei 50, que no meu caso nunca aconteceu de passar mais do que 550 pontos. Tá? Mas o ideal é a gente estopar, né, nesse caso, porque o stop para nós é nosso amigo da bolsa e a gente tem que sempre estopar isso daí sem pensar, assim, ainda mais quando acontece esses casos, porque se não a bolsa derrete aí 3, 4 mil pontos de uma vez só, imagina seu capital indo embora num acontecimento desse, é absurdo. Então a gente tem que sempre lembrar disso aí, tá? De estar estopando. Então é assim, só retomando aqui, eu coloco 50% do meu capital. Então, por exemplo, se eu entro com 4 contratinhos lá, se eu estou entrando com a minha mão com 4 contratos, né? Então, eu vou ficar com 500 pontos ou para 2 contratos na saída. Aí eu vou ficar com mais 100 pontos, que é a minha primeira parcial, que é de 20 ticks aqui nesse caso, que é 100 pontos. Eu vou sair com 25% da minha mão, que é um contrato. Mais 25% eu vou entregar com 200 pontos. E aí eu vou levando o meu trade para até onde eu conseguir, se eu conseguir chegar lá nos meus 500 pontos, que é o que eu quero levar 50% da minha mão. Tá? Geralmente isso não acontece, mas algumas vezes sim. Tá? Depois eu vou explicar o porquê. Uma outra coisa importante aqui que eu uso, além de ter essa parte do stop aqui e tal, é a minha estratégia de stop, né? Que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui, que é a minha estratégia de stop aqui. Que nada mais é que é um trading stop que ele vai se movimentando de acordo com que o preço vai andando a meu favor. Tá? Eu vou abrir aquele para vocês darem uma olhada como funciona. Vamos lá. Vou colocar aqui uma nova. Ele vai abrir essa tela aqui, tá? Eu tenho aqui também a minha estratégia do índice, né, que é o índice 150. Tá? Então, o que acontece aqui? Ele vai trazer para o meu break-even, ele vai... Só um pouquinho. Agora foi. Então, ele vai fazer assim, ó. O que acontece? Aqui está uma distância de 100 pontos e a distância do preço de entrada, um tique, que seria 5 pontos, tá? Então, se eu estou com o meu... Eu coloquei uma entrada lá, por exemplo, na compra, coloquei uma entrada aqui, né? E aí pegou meu preço e o preço está andando a favor, tá? Ele está andando aqui a favor da nossa entrada. Quando ele dá 100 pontos, que é esses 20 ticks, meu stop, nesse caso, que estaria aqui embaixo, tá? Ele vai trazer para o 0 a 0. E aí meu stop vai ficar com 101 pontos, na realidade, né? Que vai dar 21 pontos, 21 ticks, que vai dar 105 pontos. Tá? Então ele vai me trazer meu stop para cá, para o 0 a 0. E como eu já tenho uma parcial, nesse caso, aqui em cima, na hora que ele vai chegar aqui e já vai executar minha primeira parcial, tá? E eu já vou trazendo 0 a 0. Então, quer dizer, nesse caso aqui, eu já vou estar colocando alguma coisa no meu bolso. Tá? Eu já estou colocando, estou enchendo meu baldinho, né? Como a gente costuma falar, né? E aí tem o trading stop aqui embaixo,
tá? Que eu também tenho uma regra para ele, que é o que ele vai fazer o seguinte: é gains para disparo, né? Para ele trazer para o meu auto break-even aqui, é os 100 pontos lá. Quando ele atingir uma distância da cotação, que é do meu ponto de entrada, que está aqui, quando ele atingir uma distância de 150 pontos, ele já pegou minha parcial aqui e ele foi lá e já deu 150 pontos. Ele vai começar a subir, mas nesse caso aqui, dessa configuração, aqui eu estou falando 150 pontos, que dá 30 ticks. Ele vai começar a puxar o meu preço de entrada, que seria meu stop, e nesse caso, que estaria aqui primeiro 300 pontos, depois ele traz para o 0 a 0, aí ele começa a puxar a partir de 150 pontos, meu stop a cada 5 pontos para cima. Então ele vai puxando a meu favor, tá? E ele vai andando a meu favor nesses casos, tá? O que é bom é que ele já está protegendo a gente da operação, ele está fazendo parciais, colocando dinheiro no nosso bolso e está puxando o meu stop. Então, quer dizer, aquele meu stop que era um stop loss, ele começa a ser um stop já de ganho, que é a nossa trava de ganho ali, mas a gente está protegido, né? Ele vai fazendo sempre a favor. Quanto mais o mercado andar a nosso favor, ele vai nos protegendo. Muitas vezes, eu acho que cada um tem que adaptar, assim. Muitas vezes você vai falar, mas eu acho que 150 é pouco, eu vou deixar por 200, 400, não sei, não importa. Mas eu acho que é um método bacana, eu já utilizo isso há anos, já, sei lá, acho que há mais de 5 anos que eu utilizo desse jeito, tá? E para mim funciona, tem o pessoal que eu já passei, o pessoal também funciona, e eu acho que isso é bem bacana, assim, a gente bater, sempre ter essa proteção e bater sempre nessa tecla de usar. Porque muitas vezes a gente fica com o sentimento de falar assim, pô, mas o mercado caiu 1.000 pontos e eu só peguei, sei lá, 150, 200 pontos porque me deu uma violinada. Ok, mas ele te protegeu. Se ele deu uma violinada, ele te tirou da operação, mas ele te tirou no lucro, né? Então, isso que eu acho que é importante. A gente sempre está com dinheiro no bolso e a gente está protegido. Eu não quero ficar entregando dinheiro para o mercado, eu quero colocar dinheiro do mercado no meu bolso. Tá? Então, por isso que eu aconselho todo mundo usar trading stop, o stop loss nem se fala, tem que colocar sempre o stop loss lá, não queira estopar na mão, deixar na mão, porque se acontece dar uma violinada no mercado aí, ou o mercado dá uma reversão rápida, não dá tempo da gente sair. Tá? Então, eu aconselho a todo mundo sempre estar utilizando aí o stop loss. E se puder automatizar isso e o Profit tem isso para nós, então vamos utilizar. Tá bom? Alguma dúvida sobre stop loss, como eu opero, como eu faço minhas entradas? Depois eu vou tentar até colocar um simulador aqui, se o Profit carregar, porque eu estou com bastante coisa aberta, e meu notebook já está meio velhinho. E para a gente rodar aqui, eu até mostrar para vocês como funciona isso deixa eu ver só o que está acontecendo aqui. Tá, não vou salvar. Beleza. Então, depois eu vou tentar colocar um replay do mercado aqui para fazer isso. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Podem abrir o microfone se tiver pergunta. Expliquei bem, hein? Ninguém está com dúvida? Bom, bacana. Vamos lá. Bom, vamos falar sobre o que eu vejo para entrar no mercado, né? A Ana também tinha perguntado sobre isso. Vou dar uma geral aqui. Deixa eu abrir toda a minha tela aqui. Vai ficar um pouco... Acho que vai ficar menor a tela aí para vocês, porque a tela é grande aqui, aí acaba... Mas não sei se vocês estão vendo bem aí, né, a tela. Oi, oi. Estão me escutando? Estamos sim, Beleza. Marcelo. Legal. Sim, dá para ver legal aí, Marcelo. Bacana.
Vamos lá. Seguinte. Deixa eu falar, antes de mostrar... Bom, eu vou mostrar tudo que eu olho no mercado e depois eu vou falar o que eu faço sobre minha preparação do mercado antes de iniciar o dia, depois que o mercado já abriu, eu vou tentar mostrar para vocês. Bom, o que que eu olho, né, todos os dias aqui, o que que eu tenho na minha tela? São os principais índices, tá? Que é o IBOV, o DI, o índice, o próprio índice, o índice cheio, o dólar cheio e o dólar, o mini dólar aqui, tá bom? Esses caras eu deixo aqui para ir acompanhando as cotações, tá? Em tempo real aqui, tá bom? O que que eu tenho aqui também? Eu chamo elas de blue chips, né? Que nada mais é que as 10 ações com mais peso na bolsa aqui no Ibov, né? Na nossa carteira do Ibov. São essas 10 ações aqui que tem mais peso. Então eu deixo elas aqui destacadas porque eu quero olhar a cotação, né, delas e quanto elas estão pesando no mercado naquele momento. Tá? Então eu sei que todas essas açõezinhas aqui, essas 10 ações, elas pesaram 1,23 do Ibov. Tá? Elas fecharam hoje dessa forma, né? E aí depois eu deixo aqui embaixo a composição dos índices, tá? Eu coloco a composição dos índices, que é nada mais é que a carteira do Ibov inteira, tá? Do nosso Ibovespa. Só que essa composição, esse cara aqui, que é composições dos índices, ele tem um negócio bacana, que é esse Ibov RT aqui, que nada mais é que é esse cara aqui aumentado aqui na minha tela, que eu deixo ele em destaque, tá? Que é o Ibov RT. O que que esse Ibov RT faz? Que é uma ferramenta bacana também que o Profit oferece para a gente. Ele faz o seguinte, ele coloca o Ibov em tempo real, porque todo mundo sabe aí que o Ibov tem um delay, né? Então, o que que ele consegue fazer é o cálculo, né, das nossas 70, 80 ações lá, que é toda essa carteira aqui, né, que a gente tem aqui do lado esquerdo. Toda essa carteira aqui tá faltando bastante ações, porque tem mais para baixo aqui. Ele faz em tempo real, né? Então, esse Bob RT, ele consegue me calcular e ele me mostra em pontos uma defasagem ou um aumento aqui que provavelmente o Ibov vai vir na hora que ele regularizar e passar daquele delay, que hoje eu não lembro quanto está, se é 2 minutos ou é 5 minutos, eu não me recordo agora. Tá? Mas o bacana desse Ibov RT é que agora não dá para mostrar ele funcionando porque as ações estão fechadas. Mas é muito legal porque ele começa a variar aqui, isso daqui, 30, 40 pontos, 100 pontos, eu já vi até 200 pontos. E aí a gente sabe que está tendo uma forte alta nas ações ou uma forte baixa nas ações. E o Ibov vai trazer, essa pontuação do Ibov vai se aproximar do que o Ibov RT está mostrando. Tá? Essa ferramenta, deixa eu mostrar para vocês onde ela fica. Só um minuto. Deixa eu achar aqui. Esse aqui, não vou ensinar aqui. Aqui, ó. No menu cotações, lá no Profit, tá? E a gente tem aqui, ó, composição, cadê? Composição dos índices, tá? Então, a gente abre essa tela aqui, composições dos índices, e vai aparecer o Ibov RT lá. E a gente seleciona a carteira que a gente quer aqui. No meu caso, está selecionado o Ibov, tá? E aí aparece o Ibov RT aqui. Beleza? Isso daí é uma das coisas que eu olho, tá? Que eu tenho aqui na minha tela, para todo mundo tá vendo aí. Eu acho bacana a gente estar acompanhando, tá bom? Aí ainda desse lado aqui, o que que eu vejo também, né? Tem essas partes de agressões aqui do dólar, né? Eu uso essa parte de agressão no dólar para acompanhar se o dólar está sendo mais vendido ou se estão pressionando o dólar para venda ou se estão pressionando o dólar para compra, tá? Por que me interessa muito isso? Porque a gente sabe que existe uma correlação inversa aí, entre o índice e o dólar na maioria dos dias, né? Então, eu gosto de ver no momento atual o que está acontecendo no dólar para mim tomar algumas decisões no índice também. Se estão batendo forte no dólar, eu sei que o índice tem uma probabilidade forte de subir. Se estão empurrando o índice para cima, se estão
tomando muito do índice, eu sei que estão tomando muito no dólar, eu sei que pode o índice inverter, né? Então, eu gosto de olhar esses caras aqui, tá? Então, e eu olho em períodos diferentes, né? Eu olho nos 5 minutos, eu olho nos 30 minutos e olho nos 60 minutos, tá? Isso tudo está sendo gravado, tá, galera? Que mais? Eu vejo aqui uma previsão do ajuste, tá? Tanto do dólar como do índice, então eu fico acompanhando isso, porque às vezes tem uma variação muito grande dessa previsão do ajuste. Eu sei que alguém lá, ou um estrangeiro, ou um institucional, tá, deu uma forte batida aqui, ou ele está tentando trazer um preço para um ajuste, um preço mais perto da cotação deles, que é essas cotações médias aqui, tá? Então, eles vão tentar trazer muito próximo a isso. Mas é algo que, assim, eu não considero tanto para operar. Eu considero mais se eu estou numa operação lá para, sei lá, 3:30 da tarde, que é muito raro acontecer isso, é muito raro. Eu nem lembro a última vez que eu operei na parte da tarde. Mas nesse horário, eu sei que o ajuste aqui, que eles vão me mostrar, vai estar aparecendo muito próximo aqui. E aí eu tenho uma previsão do que eles vão fazer no ajuste das 10 para as 4, né, das 3:50 até as 4 horas, que eles fazem o leilão do ajuste, não sei se todo mundo sabe disso, tanto do índice como do dólar, tanto do DI também, se eu não me engano, o DI acho que é o antes. Eles fazem a previsão do ajuste, que nada mais é que essa linhazinha aqui cinza que a gente procura lá, que é o 128.134, que foi o ajuste de ontem, que foi fechado ontem, no dia de ontem, né? E eles trazem para hoje, que foi que a maioria dos players lá do mercado ficaram comprados ou vendidos. Tá? Então, é a média, eles trouxeram para cá e é esse ajuste aqui que é muito importante para a gente ter essa informação do gráfico aí. Tá bom? O que mais? Bom, aqui eu tenho um gráfico de 30 minutos, eu gosto de acompanhar os 30 minutos, tá? Nas minhas operações que eu estou fazendo no day trade, tá? Eu não uso muito 30 minutos para fazer pré-análise com o mercado fechado, ou até mesmo a minha pré-análise antes das 10 horas. Eu tenho o gráfico também de 15 minutos aqui, que eu uso também bastante, e o gráfico de 5 minutos, tá? Que é o que eu uso para fazer as entradas. O que mais aqui? Aí eu tenho o meu Times in Trades aqui, né? Que eu uso na aba saldo, tá? E aí eu uso um recurso do Profit lá que ele me pinta os estrangeiros, tá? Eu quero ver o que os estrangeiros estão fazendo, que para mim é o mais importante do mercado. Esses caras aqui, geralmente, eles levam o mercado para cima ou para baixo, tá? É muito raro, assim, que a cada 10 pregões eu falo que em 8 eles estão na posição certa do mercado. Ou eles fazem a reversão do mercado muito fácil, né? Então, a gente tem que sempre estar atento aos estrangeiros aí, porque eles são fera nisso, eles sabem o que faz. Eu não levo muito em conta os institucionais, tá? Que são os bancos, porque o que acontece é que os bancos eles não movimentam muito o mercado, eles ajudam sim. Só que os bancos não estão muito preocupados em movimentar o mercado e fazer o mercado subir ou descer. O que eles estão querendo usar o preço lá do mercado, tá? Isso é uma opinião particular. Eles estão querendo usar o preço do mercado para fazer suas operações lá dentro do banco, com clientes, exportadoras, importadoras, negociações infinitas aí que os bancos fazem. Então, eles acabam usando lá os contratos futuros de dólar, índice, para fazer as negociações deles. Tá? Então, se a gente olhar na maioria dos dias, ou mesmo que um banco esteja, os institucionais estejam muito comprados, muito vendidos, o mercado não se movimenta tanto por conta deles, e sim muito mais por causa de pessoas físicas e principalmente dos estrangeiros. E geralmente pessoa física está do lado inverso dos estrangeiros, né? Infelizmente isso acontece muito. A gente sabe que as pessoas físicas perdem muito dinheiro na bolsa e é o que acontece no dia a dia. A gente vê isso no dia a dia. Geralmente pessoas físicas estão do lado contrário do mercado. Tá? Então o que eu acho bem importante é a gente olhar esses caras aqui, os estrangeiros. Como eu faço isso para marcar aqui no Profit?
Tá, ó, eu pego aqui o Times em 3, tá? Eu coloco na minha tela aqui o Times em 3. Times em 3 está aqui em ferramenta, Times em 3, é esse cara aqui, tá? Eu coloco ele na minha tela, aí eu venho aqui, ó, clico no botão direito, vou lá em propriedades do Times em 3, deixa eu abrir aqui, abriu. Aí eu venho aqui, agentes monitorados, tá? E aí o que eu faço é pegar os agentes, esses caras que são estrangeiros, tá? Que eu tenho esse conhecimento de algum tempo, eu preciso até rever essa lista, e eu nada mais é do que vir aqui monitorar a gente, coloco uma cor para ele, tá? E coloco e vou aplicando isso em cada um que eu quero monitorar, certo? E aí dou um OK, e aí ele fica marcadinho lá com a cor que eu quero, então eu estou monitorando esses caras aqui. Legal? E aí o que que eu acompanho, né? No Times in Trades aqui, que eu mais olho desses caras, desses estrangeiros aqui, que são caras grandes, que a gente tem que levar muito em consideração. O BS nem se fala, acho que todo mundo conhece. O Goldman aqui também é um cara muito importante, tá? A Merrill também é um cara muito importante. Então, assim, são os três principais. O BS é o primeiro, Goldman é o segundo, e aí depois tem a Merrill, tem a JP Morgan também, que é um cara importante aí no mercado. E geralmente eles compram ou vendem. E quando eles estão todos para o mesmo lado, é muito fácil do mercado cair. Tá? Então, a gente acaba olhando isso aqui no Times in Trades constantemente. E uma outra coisa que eu olho, que é o que aconteceu hoje, né, e desde manhã tá isso, se a gente olhar dessa faixa aqui, ó, se a gente olhar nessa faixa aqui eu estou mostrando, opa, deixa eu apagar, deixar o microfone aqui. Voltando aqui. O que eu olho é o seguinte, aqui a gente tem as cotações, né, o médio deles, a média, o médio dos estrangeiros lá, médio de todo o mercado, na realidade, todas as corretoras do mercado. E a gente tem um médio. Aí o que eu olho é o seguinte: quantos estrangeiros estão na venda? Eu dou uma olhada assim, é visual mesmo, porque eu estou vendo mais azulzinho aqui, esse verde, azul claro aqui, do que se eu pegar e olhar aqui para cima, né? Se eu olhar aqui para cima. Nesse caso, nesse momento, tá? Se eu olhar aqui para cima, a gente tem só 3 caras aqui que estão comprados. A gente vê que está vermelho aqui, quer dizer, a nossa VWAP, que eu vou falar dela depois, eles acabaram fechando acima, o preço médio deles ficaram acima da VWAP, e dos outros estrangeiros, o preço deles médio acabou ficando abaixo da VWAP. Tá? Por isso que eu falo também de VWAP muito importante para nós. Tá? Então, é algo que é muito nítido, assim, a gente bate o olho, principalmente no mini índice, porque o mini índice é muito forte, assim, para movimentar o mercado. Antigamente, o índice cheio era mais importante do que o mini índice. Hoje inverteu essa situação. O mini índice manda no índice cheio, tá? Antigamente, o índice cheio, hoje, se vocês colocarem na tela, vocês vão ver que tem gap de cotações no índice cheio. E no mini índice não acontece mais isso. Tá? Então, assim, eu bato o olho e presto bastante atenção nisso daqui, tá? Para onde os estrangeiros estão indo, porque eu quero sempre estar operando com eles, tá? Na grande maioria dos dias. Opero todos os dias com eles? Não, mas na grande maioria dos dias eu estou operando com eles, tá? Até aí tudo bem? Tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Marcelo, boa noite, pessoal. Queria Pode- tirar uma dúvida em relação a isso que você está explicando agora, do Times in Trades aí. Vamos lá. Que nem o exemplo que você deu aí, a maioria dos estrangeiros, eles estão com médio comprado, no caso. Não, eles estão vendidos. É que nesse caso aqui, Aí é quando uma eles estão. correlação inversa, então, no caso? Não, na verdade é porque o que está verde aqui, tá? Se você pegar esse cara verde, quando o mercado está aberto, se você olhar aqui, quem está verde é que eles estão, como o preço, você está vendo o gráfico aí, né? Como Aham. o preço aqui está caindo, e a gente tem essa VWAP, que é essa linha amarela aqui, ó, tá? Que é a VWAP do dia, esses caras que está verde, eles estão trabalhando com o médio deles abaixo da VWAP. Tá? O preço médio. Então, todas essas corretoras que estão aqui, daqui para baixo,
Ah, cadê? Safra foi o último que estava aqui, ó, da RB Capital para baixo. Todos eles aqui estão com o médio a favor deles. Eles estão vendidos com o médio abaixo da VWAP. E todos esses caras que estão em vermelho, eles estão perdendo dinheiro, vamos falar assim, porque eles estão com o médio acima da VWAP. E o preço está trabalhando abaixo da VWAP. Ah, entendi. Então, essa divisão, no caso das cores aí, do vermelho com verde, seria a linha da VWAP, é isso? É praticamente a linha da VWAP, tá? Por isso que a VWAP é tão importante no gráfico. Entendi. Aí, Porque, aí essas informações, onde tá o preço deles, é onde está o médio deles. Então, a forma que eles estão operando, é isso? Aí, ver se eu entendi. isso. O preço que está aqui, por exemplo, a UBS, ela fechou com 4.198 contratos vendidos a um preço médio de 126.875. Uhum. Né? Então, se a gente pegar, e a VWAP, nesse caso aqui, estava 126.914, ela está abaixo, então quer dizer que ela está com um preço médio melhor do que a VWAP. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tranquilo, obrigado. Valeu. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, vamos lá. Ô, Marcelo, Pois não. eu, Alessandro, esse Times and Trade que você usa aí é o evolução no tempo, né? O Times in Trade que eu uso, não, na realidade eu uso o saldo. Evolução do tempo é praticamente a mesma coisa, né? Ele vai informar. Que agora, é praticamente a mesma coisa, tá? Se eu colocar aqui a evolução do tempo ou o saldo, ó, não vai ter não tem nem diferença, na realidade, mas eu deixo como saldo, que é o que eu acostumei usar aqui, tá bom? Ah, tá, beleza. Caramba, agora esse cara aqui não vai deixar o. Marcelo, só uma perguntinha, Walter. Pois não. Geralmente eu vejo lá no seu Insta lá, quando você vai falar a posição dos estrangeiros, você já fala lá a quantidade de lote que eles estão. Você soma visual aí, você tem alguma coisa que já te dá Na realidade é uma planilha do Excel, cara, bem simples, assim, depois eu vou ver se eu consigo. É porque tem aquele negócio do link DTE, que você tem que linkar a tua planilha com o Profit e tal, para poder fazer esse cálculo, né? Não é muito complicado, o problema é que o link DTE dá muito problema, então, principalmente pelo Profit, assim. Tem outras plataformas que não dá tanto problema, mas no Profit dá muito problema, então muitas vezes eu tenho que ficar 9 horas da manhã, ficar mexendo no Excel e no Profit aqui para fazer eles sincronizarem e eu começar a ter essa somatória aí dos preços. Até porque, tipo assim, eu uso o dashboard, né? Então, Aham. agora, a partir do que eu comecei a usar, quando ele abre o mercado, ele já me dá essa informação. Mas, às vezes, na abertura do mercado, a gente já vê os caras posicionando, e aí a gente não tem essa noção de a quantidade total, né? E aí eu Sim. vejo que lá no Insta, você já fala bem antes lá do Dash abrir, Aham. e a quantidade que eles estão posicionados, eu falei, eu vou ver se tem alguma ferramenta do Profit que dá essa Não, quantidade, ou ele faz visual mesmo. O Dash é uma boa, né? Porque ele te dá isso, mas é só depois das 10 horas. Mas eu faço meio que visual. E dá para você ter uma noção também, sem precisar mesmo do Dash. Se você pintar essas corretoras aqui, você vai estar. E você vê o lado que eles estão, né? Que os estrangeiros aqui estão pintados. Se tiver mais cara aqui na venda, como está nesse caso, do que na compra, você sabe que os estrangeiros estão mais vendidos. Né? É bem tranquilo assim ver isso. A não ser que você pegue um lote aqui, como, sei lá, o da Morgan aqui, ó, 40 mil contratos, 40.621 contratos vendidos, né? Aí você vem aqui, ele está aqui em cima, batendo 40 mil contratos, sei lá, 50 mil contratos. E aí você dá uma olhada visualmente aqui no médio desses caras aqui, não dá nem 30 mil contratos. Então você sabe que esse cara que está na compra aqui sozinho, ele está mandando mais do que os outros estrangeiros, entende? Mas é meio que visual isso também, dá para você fazer isso visualmente. Não, entendi, positivo. Beleza? Ô, Marcelo, e o Times and Trade você usa ele só para monitorar o estrangeiro, né? Sim, só para monitorar. Eu não monitoro os outros, porque senão fica uma loucura de cor aqui, né? Ah, tá. Então, e como Varejo eu você sei. não observa nenhumas, não? Tipo assim, se você for colocar na ponta compradora, um exemplo, vou observar na ponta compradora, está mais Aham. concentrado o estrangeiro na ponta compradora e tem uma concentração maior de varejo, tipo XP, Clear, Toro, Genial, na ponta vendedora.
Aham. Aí você tem algum parâmetro disso ou você só olha mesmo o estrangeiro? Só o estrangeiro, no caso? Então, eu me preocupo somente com os estrangeiros, cara. Para mim, geralmente eles vão estar do lado certo do mercado, né? É como eu falei agora há pouco, de 10, 8 dias pelo menos, e cada 10 pregões, 8 eles estão do lado certo do mercado. E eles comandam o mercado. Então, para mim é o importante, o varejo mesmo, XP, Clear, Ideal, Genial. Geralmente esses caras estão tudo do lado contrário do mercado, que é as pessoas físicas, né? Infelizmente acontece isso muito, quer dizer, todos os dias a gente acaba vendo isso. Dificilmente eles vão ganhar dos estrangeiros, é muito difícil. Beleza? E o Marcelo, é Juliano, boa noite, tudo bem? Boa noite, Juliana. Você poderia passar um print só com essas corretoras estrangeiras pra gente marcar aqui depois? Sim, faço sim. Depois eu mando no. Vocês me cobram lá no WhatsApp, Uhum. o que vocês quiserem de print, e aí eu passo para vocês, sem problema. Tá, já, obrigado. Tá bom? De nada. O que eu queria fazer? Deixa eu ver se eu coloco um replay aqui. Que eu queria mostrar para vocês o livro de ofertas. Tá aqui em ferramentas também, é livro de ofertas. Deixa eu pegar um replay do mercado. E, Marcelo, pois não. você usa essa porcentagem do time de trace para ver se a força, por exemplo, eu fico olhando para ver quando está 51, 52, 55, eu vejo que a força tá mais definida, né? Não sei se você usa isso. Você fala esses caras aqui, né? Aham. Então, sim, eu uso essa agressão, tá? Que nada mais é, essa agressão, ela tá aqui também, ó. Tá? Aqui é do índice cheio, aqui é do mini índice. Essa agressão ele está mostrando aqui, quem está do lado mais Ah, tá. relevante aí do mercado, tá bom? É a Você mesma deixa fixo informação. aí, né? Eu deixo ele maior aqui, porque esse cara, para mim, também é muito importante a gente analisar, Tá. tá bom? Apesar Uhum. que muitas vezes a gente vai ver a agressão aqui 50%, né? Porque aqui a gente está pegando um período diário, só que momentâneo nos 5 minutos, por exemplo, que eu tenho esse acúmulo de agressão aqui, saldo, que é esse indicador que eu criei, que é um indicador que eu fiz, que ele mostra que a agressão dos vendedores está sendo maior do que as dos compradores. Se a gente pegar aqui, ó, barrinhas vermelhas, barrinha vermelha, barrinha vermelha, barrinha verde. Então, nesse tempo aqui, nesses 20 minutos, os compradores só ganharam em um momento e os vendedores ganharam em todos. Então, nada mais é do que se eu tivesse pegado essas 4 barrinhas aqui, os compradores só ganharam 25% do mercado, os outros 75% foi os vendedores, entende? Tá. Que isso aqui é um indicador que eu criei, é legal para você analisar o momento do mercado, na hora que ele está acontecendo. Tá? A gente até olha um pouquinho para o passado aqui, depois eu posso fornecer isso para vocês, só que tem que se acostumar para não entrar acabar não analisando ele errado aí, tá? Tá. Mas ele é bacana, porque nada mais é do que esse cara aqui, se você pegar essa numeração aqui, ó, que dá 112 milhões, né? 430 mil lá, nada mais é do que esse acúmulo de agressão aqui. Só que eu faço ele por período, porque aqui também, aqui ele está em 5 minutos, 15, só que ele mostra aqui somente o diário para nós. Né? E aqui eu vejo a cada 5 minutos. Tá? Dependendo do time frame que você colocar, ele vai te mostrar de acordo com o que está acontecendo. Então, se esse cara aqui, que está em 112.430 negativo, né, que foi o acúmulo de agressão vendedor hoje, porém, se a gente começa, os compradores começam a ganhar aqui, por mais que esteja negativo esse valor, né, mas eles conseguem lá de 112 milhões, começa a 110 milhões, 105 milhões, 90 milhões, então começa a ficar verdinho aqui, eles começam a passar para positivo, né, e até o mercado inverter, e todo esse saldo aqui, ele começa a ficar positivo. Então, o mercado pode ter uma reversão de mercado para cima aqui. E eu já pego ela antes porque ele está me mostrando essa agressão mesmo no negativo. Essa é uma ferramenta sua, então, né? É uma ferramenta minha, Tá mas marcando. eu posso fornecer para vocês, tá? Sem problema. Marcelo, uma dúvida Oi. em relação a essa ferramenta aí. Isso aí, ela é baseada, como se fosse aquele tape read, não? Cara, é mais ou menos isso, tá? É. É mais ou menos isso. Eu pego a porcentagem de agressão, do saldo da agressão lá de compradores e vendedores.
Mas aí você criou ela por candle mesmo, não? Não, eu criei ela com... Ele pega isso aqui, ó. Vou pegar aqui. Tá vendo que a gente tem lá o volume volume financeiro, né? Que está aqui nesse candle, por exemplo. Ele pega a diferença, ele pega nada mais é do que a diferença entre compradores e vendedores. Ali está 1,7 bi, né? Só que se a gente pegar e dividir isso, você concorda que nesse candle, para ter eles fazerem todo isso de volume financeiro, pelo menos metade ali teve que ser, mais ou menos 50% teve que ser comprador e metade teve que ser vendedor, certo? Essa diferença é o que ele mostra aqui, tá? Então, o saldo ficou negativo no último candle aqui, ele ficou negativo em 112 milhões, porque aquela diferença de 7 bi lá, 112 milhões ficou mais vendedor. Entendi, Entendeu? entendi. Então é isso que essa ferramenta acaba mostrando. Ele tem uma matemática dentro dela, então, que calcula a agressão naquele momento, não é isso? É uma matemática que eu fiz lá, que dentro desse indicador, que ele faz isso, ele vai pegando comprador e vendedor, e ele vai me mostrando essa agressão no momento. Tanto que se a gente pegar, estou desviando um pouquinho, mas a gente já volta ao que eu quero mostrar para vocês. Mas se a gente pegar, ó, esse cara aqui, ele é positivo, né? E se a gente pegar o mesmo candle aqui, que é esse cara aqui, que é o 110, se eu não me engano, 1, 2, 3, é o quarto. Ele fechou negativo. Só que aqui nós tivemos uma agressão compradora maior. Uhum. Entendeu, gente? Os compradores aqui ganharam a briga, eles diminuíram a quantidade de contratos, mesmo assim, o mercado fechou negativo aqui nesse candle. Então a gente acaba não tendo muito uma relação entre candle e essa agressão de saldo. Tá? Então é muita informação assim que eu acabo olhando, né? Não olho todas elas para minha tomada de decisão para entrar no trade, mas muitas vezes eu acabo batendo o olho assim, eu acho que já estou tão acostumado que eu acabo levando em consideração muita coisa. Uhum. Vamos voltar lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer do dia 21/5 mesmo. Quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Vou puxar para cá. Que vai funcionar só no mini índice, tá? Não vai mostrar as informações do índice cheio. É uma pena, né? Se eu tivesse aquele Profit Ultra lá, ia ser bom, porque aí dava para fazer junto. É só carregar aqui. Marcelo, dá para fazer nesse Profit mesmo, sem ser Ultra. Vai colocar dois, fazer o Você replay, pode colocar o índice cheio junto com o mini índice. fazer o replay dos dois? Só você clicar nos 3 pontinhos quando você estiver pedindo o replay, ele ativa o cross order. Poxa, legal. Aí eu posso colocar o índice cheio e pedir o cross order do mini, é isso? Isso. Ou ao contrário, né? Ao contrário. Falou? Bacana. Legal, depois eu vou testar isso. Obrigado, viu, pela dica. Demorando um pouquinho para carregar aqui. Coisa. Já foi. Legal. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, no livro de ofertas, né? O que eu deixo esse livro de ofertas aqui, tanto do cheio, tá, como do mini índice que está aqui, tá? E o que eu vou olhando nele. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque senão vai ficar muito... Deixa eu fechar aqui. Uma pausa. Vamos lá. Esses caras aqui, esses níveis de preço, tá onde tá, agora não tá azul, só porque eu queria mostrar para vocês. Vou fechar aqui.
Aqui tem um na venda, né? Na compra, quer dizer. Esses níveis de preço aqui, ó, onde eu vejo que tem muito contrato, que são patamares que eu levo em consideração importantes, tá? Para uma execução de ordem, ou é até mesmo para você ver onde está o pessoal que está com muita ordem de estoque ali. E muitas vezes eu olho e falo assim, puxa, se romper vai dar uma corrida para baixo, ou vai para cima. Então, esses caras aqui, eles estão geralmente acima de 2.000 ordens aqui na compra, nesse caso, né? Nesse nível de preço aqui. Tá? Então, eu vejo, se a gente está numa tendência de baixa, por exemplo, e eu vejo muita ordem dessa acima de 2K aqui, porque muitas vezes fazem uns acúmulos aqui, né? Eu olho que eles criam uma barreira lá de estoque. E aí eu vejo que ele está numa tendência de baixa, eu sei que se o preço bater nessa barreira, né, e ele consumir todas aquelas ordens que está aqui nessa barreira, eu sei que muitas vezes o preço, não é que eu sei, né, com certeza, tá? Quero deixar que a gente não tem certeza de nada aqui. Mas é bem provável que o preço vai dar uma corrida. Então, se eu estou numa tendência de baixa, ele bateu lá nos 128.300, sabe aquelas esticadas assim que o preço dá de repente? É geralmente por causa dessas coisas aqui, que tem muita ordem e veio numa tendência de baixa e o pessoal foi lá e bateu forte nessas ordens para continuar derrubando o mercado. Né? A gente vê muito isso em posições bola, né? Nos 128 mil redondos, 129 mil. É, geralmente está nesses níveis de preço, a gente acaba vendo isso. E eu gosto de acompanhar para saber onde a gente vai ter um suporte, uma resistência no preço natural. Né? Muitas vezes eles colocam em outros parâmetros, também em outros níveis de preço. E aí, o que um cara que ajuda a gente bastante, deixa eu primeiro mostrar para vocês, está aqui também ferramentas, é o Volumetric Price, né? Que é esse cara aqui, ó, que também acaba mostrando onde foi negociado, já teve muita negociação, tá? De preço. Então, muitas vezes eu vejo lá que teve uma negociação absurda de preço, porque ele até está pintadinho aqui, e ele é o maior em percentual aqui, né? E aí eu vejo que, né, bate com o que o pessoal está tentando estopar aqui, ou está tentando criar uma barreira do preço, eu sei que ali virou um suporte ou virou uma resistência do preço. Né? E eu só uso esse cara aqui para isso, tá? O Volumetric Price, para procurar barreiras no preço que estejam condizendo com o livro de ofertas. Beleza? E o livro de ofertas eu olho, e é exatamente isso que eu olho. Se tem uma ordem muito maior lá que de 2K. E eu monitoro ele também por cor, tá? Então, vamos lá. Propriedades do livro, como que eu faço, tá? Deixa eu abrir aqui. Abri. Tá carregado aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Quantidade. Aí eu venho aqui nesse cara preço aqui, tá? E aí o que que eu coloco lá, ó? Acima de 1.000 lotes, 2.000 lotes, 500 lotes, e eu vou pintando cada um de uma cor. Tá? Então, o que eu faço nada mais é isso aqui. Eu faço isso no mini, tá? Para o mini índice. Eu pinto dessas cores com esses lotes aqui. Tá? Então, ele vai mudando de cor aqui. Então, aqui só tem uma quantidade menor que 500 lotes. Aqui acima de 1.000, acima de 500, desculpa, acima de 500, estou falando abaixo, não, é acima. Deixa eu me corrigir aqui, estou passando informação errada para vocês. Acima de 500 lotes, acima de 1.000 lotes e acima de 2.000 lotes. Tá? Então, ele vai pintar dessas cores aqui. Tá bom? É só vocês entrarem lá e vocês podem selecionar também, se vocês quiserem usar o livro de ofertas aí, fazer dessa forma. Eu acho bacana porque é o que importa bastante, essa visualização. 500 lotes é fichinha para o mini índice ter um nível de preço, né? E acima de 2.000 lotes é bem importante porque já é uma barreira que eu considero um pouco forte lá. Quando está, então, com 5.000, 6.000 lotes num nível de preço só, ou é ordem que os caras estão tentando puxar o preço, tentando chamar os HFTs, ou é realmente uma ordem, mas aí a gente só consegue ter certeza quando ele chega naquele nível de preço e começa a bater. Se começa a consumir o lote e os lotes somem de repente, ali era uma ordem fake, os caras colocaram uma ordem lá só para puxar realmente os robôs para ir lá consumir aquela ordem para puxar o preço para o lado deles. A gente sabe que isso é proibido no mercado, mas
fazem. Tá, então, do livro de ofertas é isso, junto com o Volumetric Price aqui. O que eu uso é isso, tá bom? O que mais? Ah, vamos fazer... Tá, agora eu lembrei. Fazer uma pré-análise, que eu olho na pré-análise, né, do mercado. Então, vamos lá, deixa eu colocar o gráfico aqui no diário. Ó, no diário aqui, tá? A primeira coisa que eu faço, geralmente, é olhar o diário, tá? Então, geralmente, eu tiro mesmo o zoom para procurar regiões de suporte e resistência, tá? E eu marco essas regiões de suporte e resistência aqui, tá bom? Então, o que eu faço é exatamente isso. Eu venho, marco uma análise técnica básica, tal, que a gente aprende lá quando a gente começa a análise técnica, a gente aprende essa parte de suporte e resistência, tal. Então, eu venho aqui e marco esses níveis de preço. Muitos vão me questionar e vai falar assim, pô, Marcelo, mas você está marcando uma região, mas tem preço acima e tem preço abaixo. Sim, realmente tem. Tá? Mas eu, pelo menos, tem gente que fala que se o preço rompeu para cima, como desse caso aqui, já desconsidera essa região de suporte ou de resistência, que quando está vindo, né, de cima é uma região de suporte, quando está vindo de baixo o preço é uma região de resistência. Eu não desconsidero porque teve muita negociação dentro desse cara aqui, tá? Eu acabo não desconsiderando. E vocês têm visto eu falar nas minhas lives lá dessa região exatamente aqui, já há alguns dias aí, né? Eu tenho falado dela, não sei se está exatamente agora dentro desse quadrado aqui, mas eu já tenho falado dela há bastante tempo. Porque eu vejo o seguinte, a gente tem falsos rompimentos. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos num gráfico diário. E esses falsos rompimentos, para acontecer no gráfico diário, ele pode levar dias para acontecer, né? É diferente a gente olhar uns 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, um gráfico intraday, né? Então, a gente tem que imaginar que nós estamos num gráfico que é um gráfico muito maior que o intraday. Então, para a gente identificar falsos rompimentos, vai levar dias, né? E por isso que eu marco essas regiões aqui, e eu vejo o preço trabalhando, e ele até tenta várias vezes romper aqui, como ele até parece que rompeu nesse caso, ele foi lá, rompeu, depois ele volta, continua sambando aqui de novo, aí ele rompe para baixo, continua sambando aqui de novo, volta. Então, a gente começa a perceber que é uma região forte ali de negociação. E eu acabei falando bastante disso esses dias. E aí, o que eu faço? Eu olho essa região, marco ela, e aí eu volto lá para análise técnica novamente, né? Análise técnica básica. Se eu tenho esse fundo aqui, né? E aí o que eu vou fazer é procurar as ondas lá, tá? Estou procurando as ondas aqui, ó. E aí eu vi, nesse caso, a gente estava numa tendência de alta, até a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente teve até um candle de força aqui, comprador, só que ele acabou, no outro dia mesmo, o preço já abre com candle aqui, um martelo, sei lá como que isso vai estar no meio do gráfico, então a gente não leva em consideração, e o preço já volta aqui para a região para essa região de suporte aqui nesse caso, porque o preço estava vindo de cima, né? E aí eu falo, bom, então não funcionou esse rompimento, ele vai voltar para dentro, tá? Aí o que eu vejo? Legal. Aí a gente tem lá aquela ideia de FIBO que a gente usa no nosso diário lá, que no Dash também se usa, e eu tenho também o meu próprio que eu desenvolvi, né? Meu próprio indicador que eu vou mostrar para vocês, e também é praticamente a mesma coisa que o deles lá da Quant, tá? E eu nada mais faço do que isso aqui, ó. Eu pego essa pontuação, esse ponto aqui, e levo até o topo. Então, aqui está me mostrando que ele andou 7.800 pontos, mais ou menos. Então, eu sei que ele tem que voltar pelo menos, mais ou menos, essa pontuação. Então, aqui ele voltou essa pontuação, né? Voltou lá uns 4.000 pontos, deu lá 7.800, mais ou menos 4.000 pontos. Então, eu sei que esse cara aqui, que tem 100%, aqui já está com 50%. Então, nós estamos numa região, mais ou menos, que ele pode voltar a subir. E aí eu vejo que ele sobe. Aí eu pego esse último fundo, puxo novamente, né? Então, aqui a gente tem lá 2.000, 3.000 pontos, vai 2.500 pontos. Então, ele precisa voltar, como a gente está numa região, no suporte aqui, mas numa região de topo, ele vai precisar voltar e buscar lá o fundo novamente.
né? Então eu vou lá e calcular, pelo menos se ele tem aqui 2.500 pontos, provavelmente ele vai vir buscar essa outra região aqui. Então eu fico procurando essas regiões, né? E também desenhando lá pela análise gráfica o normal, né? Se a gente teve a onda 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem que ter a A, B e a C, né? Ela vai acabar confirmando a C. Então, por isso que eu acabei também insistindo esses dias que o nosso preço deveria romper essa região aqui dos 128.400, que eu até cheguei a falar para vocês, abaixo dos 128.400, o preço cairia com mais força, né? E porque eu estava vendo exatamente isso. Ele lançou 5 ondas e tem que voltar em ABC, análise técnica, certo? E por isso que é isso que eu faço no diário, tá? Eu olho isso no diário. Aí eu vou para os meus gráficos intradays, tá? Então eu vou lá, eu vou abrir os 60 minutos, beleza? Aí eu vou ver lá nos 60 minutos, né? A gente está falando desse cara aqui. Nos 60 minutos, o que que eu estou vendo? Se vocês olharem algo que é muito nítido assim, que o preço está trabalhando em caixotes, né? Deixa eu pegar aqui. Se a gente olhar aqui, ó, para mim, isso aqui é um caixote, isso aqui é todo um outro caixote, tá? Então, e aí se a gente pega até um pouquinho para trás aqui, que os desenhos não são tão precisos assim, né? A gente sabe que não precisa ser tão preciso. Mas a gente tem até um outro caixotinho aqui que começou a se formar. Então o preço vai trabalhando em níveis de caixotes. Opa, deixa eu ver. Estou errado isso. Então a gente tem um caixotinho aqui, aí depois ele subiu de nível, deu uma porrada aqui para cima, criou um outro nível aqui de caixote, aí ele veio para baixo novamente dentro daquela consolidação, formou um outro caixote. Então a gente sabe que ele está trabalhando em patamares de preço, tá? Isso eu já começa a olhar nos 60 minutos, 30 minutos, começa a olhar no intraday aqui, tá bom? Então eu sei que tem esse acúmulo, sei que tem uma dificuldade para subir lá, porque a gente está numa onda ABC, né? Ele já formou a onda B e agora ele está vindo formando uma C aqui para baixo. E a gente tem as resistências lá dentro do caixote, suporte e resistência, e eu sabia que os 128.400 aqui, pela minha análise dos tempos maiores, que ele seria, abaixo disso, o preço cairia. Até falei isso hoje. E aí eu começo a ver exatamente isso. Aí o que acontece? Tem um outro indicador aqui, que eu ainda estou em teste dele, mas que eu criei também, que é esses caras aqui de candle de força, que eles formam candle de força amarelo, candle de força azul, né? E tanto no diário, intraday, e todos os gráficos intraday. Então ele vai me formando esses candles aqui. E aí eu olho o nosso ajuste aqui também, ó, nos 60 minutos estou olhando o ajuste. Se eu vejo um candle desse de força aqui muito grande, rompendo o ajuste nos 60 minutos, nos 30 minutos, eu sei que aquele preço provavelmente vai ter força maior para cair. Não foi o caso de ontem, que a gente trabalha dentro de uma consolidação, né? Ele foi, subiu, tentou romper, depois ele veio, tentou romper para baixo aqui desse cara, e aí depois ele acabou trabalhando numa consolidação menor aqui até o final do dia. Inclusive eu também falei isso ontem para vocês lá, eu estava no oculista ontem, eu acabei falando isso mandando isso para vocês no WhatsApp lá. Que o preço, a tendência para mim, na minha visão, era uma tendência de baixa, porém a gente tinha uma resistência muito forte lá, um suporte muito forte naquele parâmetro dos 128.400, que era essa região aqui, né? Ele precisaria romper. Então eu acreditava que era sim uma queda, que poderia aproveitar os momentos de queda do mercado, mas ele teria essa resistência. Então eu estou vendo tudo isso antes de abrir o mercado, tá? Eu não estou analisando nada disso antes não tá nem às 9 horas da manhã, eu já estou vendo esse tipo de coisa. Aí eu vi nos 60 minutos, ok, eu vou dar uma passada rápida no 30, no 15, se eu achar alguma coisa ali, mas já para mim já está nítido, tá? E aí eu vou vir para os 5 minutos. Beleza? Eu vou vir aqui nos 5 minutos. Então a gente está falando isso aqui já é o dia de hoje, então vamos lá nos 5 minutos no no dia 20, né? E aí eu só vou confirmar o que aconteceu realmente, né? Que ele foi para cima, para baixo no dia 20
E então eu vou imaginar o seguinte, como ele fez uma grande pressão, ele não se decidiu romper nem para um lado nem para o outro, mas ele teve uma grande pressão de baixa aqui, lateralizou por bastante tempo, foi uma consolidação aqui. Eu quero ver na abertura de hoje onde o preço vai abrir e qual a tendência dele. Então a gente tem uns 5 minutos aqui, né? Que já abriu, agora já abriu o mercado, né? A gente já está, cadê às 20 para as 10 aqui, o mercado já está aberto. E aí o que que eu vou olhar? Que é importante para a gente olhar nesse momento, né? No gráfico. Primeiro, o preço, a abertura do preço, essa linha amarela aqui, né? Então o preço abriu até no um candle forte aqui. Ele abriu até comprador, ó, o primeiro candle do dia foi comprador, ele fechou comprador, porém com uma bela pancada para baixo aqui, confirmando na segunda. O nosso ajuste, que é o cara que eu falo que é muito importante, está aqui, ó, em 128.588, né? E aí já começou a se formar também a VWAP aqui, né? A gente tem a VWAP trabalhando abaixo do ajuste, tá? Então eu já olho que a gente tem a nossa VWAP, que é essa linha amarela aqui, está trabalhando abaixo do ajuste. E nós temos o meu FIBO lá, que é nada mais é do que o FIBO da Quant também. Ele só demonstra de uma forma diferente aqui, me mostrando que os 50% do dia está aqui, que está abaixo do ajuste também, tá? E que a gente tem a região de FIBO. Nessas regiões aqui, a laranja, são as regiões que eu já considero que está dentro da região de FIBO dos 50%, tá? Então, eu vejo que está tudo abaixo aqui do ajuste, e os melhores pontos que eu vejo de venda são realmente muito próximo a esses caras aqui, né? VWAP, 50% e ajuste. As melhores operações que nós vamos fazer são próximo a ajuste, 50% e VWAP. E aí o que eu estou vendo é que é só venda. Esse cara aqui teve uma pancada muito forte na compra. Eu acho que isso aqui foi uma notícia, que foi, acho que eu nem lembro se teve notícia ontem ou não. Mas eu acredito que foi uma notícia aqui. Tá? E deu uma bela pancada para cima lá, só que ele veio e os vendedores foram lá e bateram, e ele acabou fechando negativo aqui esse candle. Ele fechou, os vendedores ganharam dele. Então, o que me mostra que dá mais confiança é que, pô, o ajuste funcionou, 50% funcionou, os vendedores estão ganhando, né? E aí a gente tem aqui, ó, aqui não está funcionando isso. Ah, não, a gente tinha os vendedores e os compradores bem empatados ontem, né? Aqui eu não me basearia muito pelos estrangeiros, não, porque eles estavam um pouco, não estava quase nada comprado ou vendido. Está vendo? Ó? Eu tinha falado. Olha a quantidade aqui, ó, do volume em quantidade. Tá vendo? O BS está aqui a maior vendedora nesse momento, né? Às 9h40 da manhã de ontem. Ela estava muito pouco vendida e a gente tinha alguns estrangeiros ainda muito pouco comprados aqui, então estava bem indeciso o mercado nesse quesito que a gente olha aqui no Times in Trades, tá? Mas, por análise gráfica, aqui já estava indicando venda, porque a gente tem um ajuste, 50%, VWAP, tudo trabalhando abaixo. Só que foi um dia complicado por causa dessa região aqui dos 128.400. Né? Então, o preço ia brigar muito, porque a gente sabia que teve muita negociação lá no passado, lá atrás, nesses dias aí, até pelo gráfico diário demonstrou, que era uma região de muita briga. Então, era difícil dele romper. Tá? E é isso. O que eu analiso é isso, é o que eu falo para vocês lá, é o que eu olho sempre os estrangeiros, dou uma olhada no diário, gráfico de 60 ou 30 minutos, tá? E dou uma olhada nisso daí. Dou uma olhada nos juros também, como os juros abriu aqui, ó. Se ele está subindo ou se ele está descendo, se ele está com força positiva ou negativa, né? Só tem um detalhe dos juros que eu quero alertar até o pessoal, porque aconteceu já. Aqui até a gente fez, acho que falou na outra live, inclusive foi no dia que a gente falou na outra live. Quando o preço abre em gap, tá? O que a gente tem que tomar cuidado, deixa eu até colocar o DI aqui. Deixa eu ver se eu procuro o dia do gap. Bom, também não vai importar muito, né? O que acontece? Vamos supor aqui 22.
Bom, dia de hoje, vamos supor que esse candle aqui não existe, tá? Esse candle aqui, a gente anula ele. Tá? Então, abriu o preço em gap aqui nos juros. Tá? Ele abriu positivo. O que a gente tem que ficar atento nesses casos? Pô, a gente está olhando lá o juros futuro, que é um indicador muito forte para a gente operar o índice contra ele, tá? Ele tem uma correlação oposta ao índice na grande maioria dos dias e muito mais do que o dólar, tá? Então, o que a gente tem que ficar atento? Pô, o preço já do índice abriu em gap, o dólar abriu em gap. Vou dar uma olhada lá no índice futuro, no DI. O que está acontecendo? Se ele abriu em gap também de baixo de alta, o que nós temos que fazer? A mesma análise que nós fazemos no índice. Ele está trabalhando acima ou abaixo da VWAP? Ele está trabalhando acima ou abaixo do ajuste? Ele está trabalhando acima ou abaixo dos 50%? Né? E aí, vocês verem essas regiões, quando ele volta nos 50%, se ele vai sentir o preço e vai voltar. Muitas vezes a gente vê lá o índice lá, sei lá, 1% negativo, só que o juros futuro começa a subir, ele começa a ficar 90, 50. Então, a gente acaba não percebendo, porque a gente só está olhando se ele está verde ou se está vermelho. Né? Nesse caso, nesse tanto aqui, no lado esquerdo, se ele está verde ou se ele está vermelho. E aí ele acaba fazendo umas pegadinhas, porque ele bate nessas regiões de VWAP, ajuste, 50%, e ele volta, ele está voltando, ele está reduzindo a queda dele nesse caso, né? E aí a gente vê o índice trabalhando, a gente fala, não, vou operar contra os juros, porque a gente sabe que ele tem uma correlação oposta. Sim, verdade. Só que a gente tem que ver qual que é a tendência que o juros está indo. Ele está levando, porque a gente sabe que o índice, naquele momento que o juros está trabalhando uma tendência oposta, por exemplo, ele caiu muito num gap, só que ele tem que dar uma corrigida para voltar depois a cair, até ele poder voltar a cair. Só que se ele começar a subir, diminuindo essa perda, o índice futuro, na grande maioria de cada 10 pregões, 9 ele vai fazer isso, ele vai na correlação oposta, tá? Então é um cara importante aí, eu queria só deixar essa dica para vocês. Marcelo, Bom, da outra live que você fez, aí eu adicionei um gráfico aqui na minha tela com índice futuro. Aí eu fiz alguns testes para acompanhar e eu coloquei no índice futuro, não, DI, né? E aí eu certo. coloquei no 2R, já também com essa fibra sua aí também, ficou bacana, viu? Ficou bem mais limpo, mais fácil de acompanhar. Ah, legal. E deu certo, tá dando certo. Tá dando certo, cara. Bem mais fácil, mais limpo para acompanhar ele. Né? Coloquei no 2R, do Remo. Não, show de bola. O gráfico, assim, não importa. Se você consegue entender e ter essa visão, eu acho que é show, assim, porque ele ajuda bastante, né? A gente não deixa se levar só apenas por número, né? Ele começa a mostrar realmente uma tendência ali, que eu acho muito importante e ajuda a gente bastante nas operações. E num Certo? dia de tendência aí, você já pode ver que Aham. ele faz os pullbacks certinho nos 50%. Aí o dia que ele tá de tendência também, cara, é show de bola. Sim. E aí a gente vai lá operar o índice, né? Porque ele geralmente está de Exatamente. contrário. Exatamente. E aí a gente tem mais uma ferramenta que nos ajuda aí a mostrar para onde o índice está indo. É mais uma coisa que a gente vai somando e vai trazendo a probabilidade a nosso favor, né, para operar o índice. Isso é bacana. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no meu replay de mercado. Bom, deixa eu dar uma acelerada aqui. Voltar o replay aqui. Acelerada. Eu queria ele às 10 horas. Aqui. Mandei até uma foto aí no nosso grupo do WhatsApp aí, do pregão de hoje, Legal. como é que ele se comportou aí. Depois o pessoal olha aí para ver. Vou dar uma olhada. Para 15 minutos ainda. Vou demorar um pouco. Mas acho que assim, aproveitando enquanto ele não chega aqui às 10 horas, que eu queria dar um recado também assim e falar para vocês que é muito importante nesse mercado, independente da técnica que vocês usam, que vocês operam aí, cara, eu acho que 90% é o nosso psicológico, é como nós estamos no dia a dia, sabe, como nós acordamos,
o quanto preparado nós estamos para enfrentar esse mercado, que é muito importante. Controlar a ansiedade. E quando eu falo de controlar a ansiedade, é realmente já uma parte de gerir risco, assim. E a gente tem que saber que muitas vezes a gente entra lá com, sei lá, eu posso ter o capital que for, e eu já vi isso acontecer, tá? Gente que tem fazendeiro que tinha muito dinheiro, se não me engano foi em 2018, foi fazer um curso comigo lá em Brasília, e o cara tinha muita grana, era fazendeiro assim de cara que teve dinheiro para dar com pau, tinha até jatinho, cara, aviãozinho, jatinho, sei lá. Só que o cara veio lá, fez o curso e tal, e o cara não suportava ver o dinheiro derretendo na frente dele. Ele não aceitava perder 10 reais. Então não adianta o cara ter muito dinheiro e falar, não, eu tô com 1 milhão na minha conta lá, então eu vou bater 500 contratos, vou bater 100 contratos. Se você não aceita aquilo, não adianta. Aí vai gerar ansiedade, você vai começar a operar errado, você não vai conseguir seguir a técnica, e vai mudar tudo. Aí você toma um stop porque você começa a entrar em regiões erradas e aí começa a inverter tudo, assim. Então é algo que eu queria falar para vocês, gente. Toma cuidado com a cabeça. A primeira coisa para operar nesse mercado é ter uma pausa. É a cabeça. Vamos manter a cabeça no lugar. Vamos operar devagar, tá? Porque é o que é mais importante assim para nós. É operar com a mão leve. Se você conseguir tirar 10 reais do mercado hoje, vai fazendo uma escadinha, vai escalando, porque daqui a pouco você está aumentando os lotes, até onde você consegue suportar suas emoções, sabe? Conseguir suportar realmente, você vê, até aqui eu consigo ir, daqui para cima não dá. Eu já vi isso, eu já me limitei a isso. Eu já bati 1.000, 2.000 contratos, é horrível, a sensação que nós temos é horrível. Eu vou falar para vocês, se vocês verem, é muito rápido assim. Você vê 2.000 reais a cada 5 pontos indo embora, sabe? Ou quando vai a favor é lindo, né? Mas quando vai contra é muito complicado. Então eu não consigo aceitar isso. Tá? Então assim, a gente tem que tomar cuidado e manter sempre nossa cabeça no lugar. Acordou no dia, se não está muito legal, acordou de mau humor, sei lá, brigou com a esposa, brigou com o esposo, chutou o cachorro, tropeçou, bateu o dedão na quina da cama, que eu costumo falar, não está legal para o mercado, não vem para operar, sabe? Eu acho que a gente tem que estar muito pleno para operar, a gente tem que estar muito tranquilo, porque senão a gente vem para o mercado e a gente acaba descontando. Isso eu estou falando no meu caso, tá? Eu acabo colocando, assim, generalizando, porque eu já dei aula para muita gente lá no passado, hoje eu não dou, desde depois da pandemia eu acabei parando de dar aula, e eu vi muito isso, assim, sabe? Das pessoas acabarem querendo bater no mercado e o mercado vem e te bate na cara. Então é só um conselho que eu dou aí pro pessoal para ter sempre a cabeça muito no lugar, que é a principal coisa desse mercado. Assim. Vamos lá. Ué, o gráfico aqui não está movimentando. Estranho. O gráfico parou. Tô falando que precisa... aqui, ó. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Já está aqui, ó, 10 horas e 3 minutos, né? O preço agora está vindo uma queda, né? E aí o que que eu faço geralmente, tá? Não sei se vai dar certo, se vai dar errado. O que eu estou procurando? Até porque ele já subiu aqui. Eu vou colocar uma ordem na pedra aqui, tá? Para ver se eu consigo pegar uma operação aqui, por exemplo, nesse caso na venda, né? Opa, deixa eu colocar minha senha aqui. Então eu coloquei uma ordem na pedra lá, tá? E aí o que acontece? Como eu demonstrei para vocês lá, ó, e eu coloquei uma ordem de venda, por quê? Porque a gente tem um ajuste, VWAP 50%, nós estamos na região dos 50%, tá? Que é 5% de defasagem para cima ou para baixo, então nós estamos nessa região dos 50%, tá? Então eu estou colocando uma venda aqui nesse caso, né?
da pedra. Ó, agora que atualizou meu gráfico, já não deveria nem ter colocado, já rompeu aqui para cima. Mas, só para explicar para vocês. Tá? Então, eu coloquei uma ordem aqui na pedra para esperar que o preço volte e vai lá pegar essa ordem. Tá? O meu 100 pontos está aqui, ó. Eu já sairia com o meu primeira parcial com 100 pontos aqui. A minha segunda parcial eu faria com 200 pontos, que é esses R$ 40, e buscaria com 2 contratos lá 500 pontos. Tá lá embaixo, tá bom? Então é isso que eu faço aqui no meu dia a dia para colocar minhas ordens. Tá? Bato a mercado? Bato. Também bato a mercado. Mas muitas vezes quando o preço vem muito rápido e eu não consigo entrar. Tá? Uma outra coisa importante, eu falei do meu stop loss, né? Vamos colocar aqui de novo no mesmo lugar. Tá? O meu stop loss tá a 300 pontos. Tá? Por que que eu deixo ele a 300 pontos? Pô, Marcelo, é muito. Eu também acho muito. Tá? Mas eu evito violinada e geralmente quando a gente entra nas regiões corretas do preço, tá? É muito difícil a gente acabar sendo estopado e ele não anda pelo menos 100 pontos a seu favor. E quando eu sei que meu stop loss, que está aqui a 300 pontos, quando o preço andar 100 pontos a meu favor, ele me traz para o 0 a 0. Né? Na realidade, é 0 a 0 mais um tick. Então, eu já estou com 5 pontos positivo lá, que pelo menos paga minhas custas. Né? Então, e a gente tem que prestar muita atenção nessas regiões. Se você colocar ordem em posições erradas, você vai tomar stop, porque não adianta nada. Eu estou vendo o preço cair aqui, por exemplo, nesse candle aqui. Né? Vamos colocar aqui, ó. Esse candle aqui. Tá? Se a gente pegar o histórico dele, ele veio até aqui embaixo. Aí eu falo, poxa, eu estou perdendo a oportunidade, não sei o que, tal. Eu vou entrar aqui, nesse cara aqui. Vou colocar aqui, entrei aqui a mercado, nesse caso, porque eu achei que o preço ia continuar caindo. Né? Aí vem o outro cara, o que ele fez foi lá e me estopou, porque eu entrei em região errada. Então, região é muito importante a gente saber onde entrar. Por mais que o preço esteja caindo, por mais que o Dash da Quant esteja mostrando venda, por mais que os estrangeiros tenham já vendido, se você entrar na região errada, você vai ser estopado. E não foi porque o preço não está na tendência que você analisou corretamente. O preço está, só que a região que você entrou você não tinha nenhuma resistência, nenhum suporte de preço de ninguém ali e faz o preço voltar na tua cara, te estopar e depois vai a seu favor. E isso é um sentimento muito ruim. Tá? Então, eu aconselho sempre a gente pesquisar essas regiões corretas para a gente entrar e aproveitar o preço. Certo? Vamos continuar aqui. Bom, vamos lá, vamos colocar aqui esse... Aqui acho que foi aquele candle que tentou ir para cima lá quando abriu o mercado. Uma outra coisa que eu tenho aqui, ó, que eu olho também, eu falei de VWAP diária, né? Só que eu tenho também no meu preço a VWAP semanal, tá? E a VWAP mensal. Tá? Então essa daqui é a VWAP semanal, tá bom? Que eu olho também. Que eu coloco ela, que também são regiões importantes que o preço sente. A gente vê muito fácil o preço sentir dessas regiões de VWAP. Eu vejo muito o preço sentir nessas regiões de VWAP semanal, VWAP mensal também. Tá? Então eu considero muito elas, porque muitas vezes eu estou numa compra ou estou numa venda e está batendo nessas regiões aqui de VWAP mensal ou VWAP semanal tal, eu vejo que o preço acaba sentindo muito essa região. Então, se eu estou lá numa comprinha, fiz a compra aqui em cima do ajuste, perto de 50% e tal, ele chegou nessa região aqui, eu já vou pensar em encerrar a minha operação. Eu sei que geralmente o preço vai voltar para tentar depois ir lá para romper ela. Tá? Então, eu só repetindo, eu sei que se eu entrei aqui no ajuste, né, eu sei que o preço pode bater nela lá, que a grande maioria das vezes faz isso. A gente tem até já aqui, ó, esses candles aqui que ele sentiu, né, a VWAP semanal, e o preço acaba voltando para depois tentar romper. Tá? Então, são regiões, às vezes, se a gente está numa compra lá, a gente acaba pensando até em encerrar a posição ou trazer nosso stop
mais perto dessa posição aqui para a gente não perder essa parte que a gente já ganhou, né? E isso em várias situações, tá? Tem situações que a VWAP semanal está passando lá em cima, tá? 800, 1000 pontos. E quando chega nessas regiões, também são regiões importantes. Vamos soltar aqui o preço. Opa. Se a gente olhar também o que eu tinha falado, ontem aqui é a parte de agressão, né, do saldo do agressor. Ó. Ele está aqui em 56 mil, né? Só que a gente viu aqui nesse cara aqui, nesse indicador que depois eu fornecer para vocês, ó, que ele abriu até positivo, aí depois ele acabou ficando negativo, né? Ele veio para baixo aqui, ficou uma parte da manhã lá negativo, depois ele passou para positivo, passou para negativo, e agora ele está trabalhando positivo aqui com saldo, tá vendo? Então, não, é muito normal ele fazer isso. Tem dias que ele só trabalha no negativo, né? Ele só trabalha abaixo da linha zero aqui, mas tem dia que ele passa esse saldo de agressão para cima e para baixo. Então, a gente tem que tomar conta desse cara aqui para a gente não se iludir só com esse saldo, com o verdinho aqui. A gente tem que ver o verde, mas o quanto ele está subindo ou diminuindo a partir desse patamar de preço. Né? Dessa patamar de preço, não, desculpa. Dessa quantidade que está aqui no saldo. Tá? Marcelo, posso Pois comentar o não. que aconteceu comigo ontem nessa região mesmo, nesse horário? Sim, pode falar. Então, aí estava acompanhando com antes também e tal, vi a análise, no 50% eu comprei. Certo. Nessa hora aí. Ele me pagou duas parciais, tal, depois voltou e me tirou na proteção. Aham. Aí, só que o que aconteceu? Eu acho que foi uma falha minha também. Eu continuei com viés de compra. Ontem um dia foi bem complicado. Ele subiu, passou os 50%, depois ele desceu, rompeu os 50%, desceu e ficou nesse zigue-zague, né? Sim. Aí o que aconteceu? Depois, quando ele retornou nos 50%, eu comprei novamente. Correto. Aí, só que ele desceu, aí foi onde virou o mercado que virou para queda. Ele desceu e me estopou. Aí eu já não fiz mais nada, né? Então, quer dizer, Certo. eu saí um pouquinho negativo. Não foi minha meta diária, mas eu já falei, meu, o mercado hoje está muito estranho. Aí já não fiz mais nada. Nesse Entendi. caso, qual que seria a análise dessa inversão? O que você enxergaria, né, não só no gráfico, na sua tela, que estaria tendo essa inversão de movimento? Tá. Deixa eu até soltar aqui, eu vou mostrar, que eu não conseguiria mostrar no cheio, mas eu vou mostrar aqui no mini, que pode acontecer aqui, que eu vou dar uma olhada. Tá? O que a gente vai começar a olhar aqui? Ó, tá vendo esse cara aqui? Que a gente tem aqui é o agressor, ofertas Carubu, que é a quantidade de ofertas, as ofertas em si, né? O que muitas vezes eu olho? Tá vendo que ele está aumentando aqui o percentual negativo? Ó? Olha a porrada que estão dando aqui em ofertas. Estão colocando muita oferta aqui, né? E tá tentando levar ele para o negativo. Ó. Olha o preço que está fazendo. Está caindo. Né? E se no índice cheio também, que aqui ele não está mostrando, se começa a acontecer a mesma coisa, eu sei que estão batendo muito forte nesse cara, assim, né? Por mais que ele esteja acima dos 50% do ajuste da VWAP, estão batendo muito forte. Infelizmente, o gráfico aqui com esse replay não está funcionando legal, mas eu sei que estão batendo muito forte. Então, se eu fizer uma compra aqui, eu posso ser estopado muito fácil. Ó, meu filho até ficou amarelo aqui, mostrando essa força aqui vendedora. Então, eu sei que eu posso ser estopado muito fácil. Então, eu vou tirar o pé e vou pensar, será que eu realmente é uma compra ou uma venda? Né? E toda outra análise que a gente fez, aquela pré-análise que nós fizemos lá, eu mostrando, ela acaba se confirmando com essas regiões aqui, né? Então, eu sei que lá na minha pré-análise, vamos dar uma pausa aqui. Lá na minha pré-análise do diário, já sei. Na pré-análise do diário lá, o que a gente tinha, né? Só relembrando, a gente tinha uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5. Aí ele lançou uma onda A, uma onda B e estava lançando uma C, correto? Então, o que eu estou procurando? E a gente sabe que quando o gráfico diário, como é um time frame bem maior, ele manda muito mais forte no mercado do que o menor, né?
E aí, o que eu sei? Como ele não rompeu, ele teve essa onda A, B e C, né? E nada mais é do que exatamente isso daqui, ó, que ele está rompendo lá. Se você pegar lá no diário, eu não queria ficar voltando agora, mas se você pegar no diário, ele está muito próximo. Todos esses candles aqui, o dia de ontem, antes ontem, que a gente está falando do dia de ontem, eu estou falando do dia 20 aqui. Nós sabemos que ele lançou essa onda C aqui e ele estava rompendo essa região aqui, né? Esse último fundo que ele deixou na onda A aqui, que depois ele fez a onda B e deixou a onda C. E começou a fazer a onda C. E aí eu vi que ele estava rompendo esse fundo, estava muito próximo, lá, não me recordo agora. Então a chance de, a partir daquele momento, ele romper, seria muito mais fácil ele ir para baixo, tanto que eu comentei ontem com vocês no WhatsApp. Gente, para mim é venda, mas vai ter dificuldade para cair por causa dos 128.400 lá. Até cheguei a comentar, né, que ia ser difícil essa região dele cair. Mas ele já estava querendo romper essa região aqui, então o preço provavelmente ou ficaria lateral, como ele fez essa bagunça mesmo realmente ontem toda, ou ele iria tentar cair, mas ia tentar cair muito devagar até romper os 128.400. Entendeu? Por isso que eu olhei isso, né? Voltando lá no diário, tá? E aí vamos soltar novamente aqui o nosso replay. E aí vamos ver só se confirma aqui, ó. Tá vendo? Novamente aqui, esse cara ele tá trabalhando na venda, ó. Nem sei mais onde está o preço, na verdade. Eu perdi aqui, não tá funcionando. Que chato, hein? Então, ele tá vendo? Ele vem no candle de força e ele começa a mostrar para nós que realmente tem uma pressão muito relevante aqui, ó. Se a gente olhar agora, ó, olha esses caras aqui, ó. 30 minutos, 50, 15 minutos, 5 minutos, todos eles, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse cara aqui mudando a posição dele. Agora ele tá subindo, tá tentando reverter aqui, né? Então a gente começa a olhar todo esse tipo de coisa, porque a gente começa a ver que ele tá perdendo força realmente do preço. Esse cara aqui é um ótimo indicador, e quando a gente junta ele com o do cheio também, os dois estão fazendo a mesma coisa, e tá próximo lá de uma compra, eu fico com o pé atrás de comprar, porque eu sei que estão batendo muito forte no preço, entendeu? Não sei se deu para te responder aí. Não, entendi, Marcelo. Na verdade, foi uma falta de análise minha mesmo. Eu só queria compreender melhor, né? Como seria a sua análise. Na verdade, acho que Aham. eu criei um viés, né? Então, Então, eu acabei o criando um problema... viés de compra, Aham. A gente né? fica muito enviesado na compra, né? E é É, normal, você não fez errado, tá? Estava acima da VWAP, estava acima de 50%, estava acima tinha tudo do ajuste. Você fez o certo. Se a gente olhar somente o gráfico limpo, também somente com esses indicadores, eu também pensaria numa compra. É difícil a gente conseguir, sem todas essas informações, a gente imaginar que o preço pode cair naquele momento, e inverter o nosso viés. É complicado isso, é normal. Não vou te falar que está errado. Não está errado, está certo o que você fez. Mas eu estou mostrando o que eu olho também para tomar uma tomada de decisão maior, né? não, legal. Esse indicador aí de agressão, né? O medidor de pressão, né? Isso. Indicador aí, né? Eu É tenho ele exatamente. aqui também. Na verdade, eu coloquei ele na outra aula, na outra live que você Ah, fez, aí, que você comentou um pouco sobre ele. aham. Então deixa ele no diário lá e deixa o índice cheio e o mini. Você vai Eu dar tenho uma os olhada. dois no diário aqui. Depois eu vou olhar melhor aqui, ver esses outros seus que você tem, esses outros medidores aí, para mim tentar. Ou se você puder passar também, Sim. Eu essa, vou. mais ou menos a configuração da sua tela, que eu achei interessante essa parte. Porque Olha, nesse caso aí, para mim, acho que se eu tivesse olhado, analisado o medidor, esse medidor de pressão, talvez eu teria feito a venda ao invés da compra novamente. sim, pode ser. Se você olhasse lá, porque geralmente eles também estão pro lado certo, né? Se eles estão com muita. Se o índice cheio está trabalhando acima dos 50%, ou ele está com mais pressão compradora, por mais que ele esteja trabalhando abaixo, né? Mas se ele está voltando para a região dos 50%, tanto na oferta como na quantidade, e o mini está indo para o lado contrário, a gente sabe que naquele momento, porque ele é momentâneo esse indicador, está mostrando o momento que está acontecendo no mercado. A gente sabe que naquele momento pode ter uma briga muito feia ali e ficar meio consolidado. Agora, quando os dois medidores de pressão, tanto do mini como do cheio, nas quantidades de
de oferta e na quantidade de... Me fugiu a palavra. Bom, aqui, quantidade de oferta, eles estão tudo para o mesmo lado, 50%, mas estão dando pressão para cima dos 50% para baixo ali, nesse caso, no índice cheio e no mini, a gente, geralmente eles vão para o lado certo do mercado, sabe? Agora, quando os dois estão indo estão brigando ali, a gente sabe que vai ter uma briga momentânea ali, que pode ficar um pouquinho enrolado. E aí um dos dois pode inverter rapidamente. Tá? E geralmente quem inverte é o cheio, não é o mini. Antigamente era o contrário, mas hoje o cheio que acaba invertendo, mas ele segura muito o mercado também. Ah, legal. Tá? Bom, os medidores de pressão estão aqui, né? Medidor de pressão, medidor de agressão, que é esse cara aqui, tá? E qual mais que eu tinha falado? Acho que é esses dois. Medidor de agressão. Acho que é isso. É medidor de agressão, medidor de pressão, é isso aí. O medidor de pressão é o medidor de agressão. E esse cara aqui é o medidor de pressão também. É isso aí. Como que eu faço para ter o indicador de 50%? Esse aqui eu já postei no grupo lá, se você quiser. O que eu tenho, eu postei no grupo, mas eu posto novamente. Eu coloco ele lá no WhatsApp novamente. Ah, que eu entrei hoje no grupo, eu não tenho. Ah, tá, não, tudo bem. Eu coloco o arquivo lá do Profit e disponibilizo para você sem problema. Tá bom, obrigado. Só me cobra lá no WhatsApp, tá? Que senão eu não vou lembrar. Tá, depois eu mando a mensagem lá. Tá, sem problema. Bom, vamos voltar aqui na nossa briga aqui. Queria que esse gráfico estivesse funcionando bacana. Bom, mas aí o que aconteceria? Nesse caso aqui, né? Eu estou imaginando lá que a gente está com uma pressão vendedora aí, né? Então, o que eu vou fazer? O preço está trabalhando abaixo aqui dos 50%, só que eu estou esperando ele voltar. Aqui, no caso, já foi até o preço. Então, eu colocaria lá uma ordem na pedra e estou esperando o preço voltar, tá? Ele já deu uma bela porrada aqui, andou bastante, eu já cancelaria a ordem. Mas eu não vou cancelar até para vocês verem se vai funcionar ou não essa minha entrada aqui. Eu não lembro se que hora que ele volta no preço ou não. E o que eu começo a analisar é isso, mas eu marco muito essas regiões, né? Então eu sei que vai ser difícil ele voltar e romper direto e cair, porque a gente já falou lá do gráfico diário, já falamos dos 60 minutos que ele está trabalhando em caixote e tal. Tem toda aquela análise, eu sei que a tendência primária é de baixa, né? Por análise técnica, porém ele tem as suas suportes e resistência dentro dos caixotes lá que a gente marcou, tá? E aí, ontem eu acabei pensando realmente seria mais fácil tirar dinheiro do mercado na venda do que na compra, porém o preço não andaria muito, tá? Caramba, meu gráfico tá dando tilt aqui. O preço já está em 128, 185. Acho que travou também. Poxa, que pena. Agora atualizou. Vai estar atualizando, travando. Bom, não vai dar para mostrar isso. Deixa quieto. No dia, quem sabe, eu já troco de notebook e a gente eu mostro. Mas o que acontece aqui é o seguinte, ó. O que eu faço para colocar a ordem, né? O preço está trabalhando abaixo lá, novamente, da nossa VWAP, dos 50%, do ajuste, né? Todos os nossos indicadores já estão trabalhando abaixo novamente, como a gente pode ver aqui, ó. 50% já está abaixo do ajuste, a VWAP já está abaixo do ajuste, tá? O que eu quero falar também, geralmente, gente, ainda mais quando está próximo, se o ajuste está acima, o ajuste é um cara muito importante também no preço, porque é a média da grande maioria dos compradores e vendedores dos últimos dias, assim. Não é só do dia de ontem, porque o que vem, essa discrepância que tem aqui de ajuste, no dia 20 fechou aqui, e esse cara aqui abriu no dia 21,
Na realidade aqui é do dia, não é do dia 19, dia 19 foi o final de semana, dia 17, né? Esse ajuste é do dia 17, que foi plotado no dia 20, e esse cara aqui é do dia 20, que foi plotado no dia 21. Então, esses ajustes aqui são a média dos grandes players lá, que eles estão deixando no mercado lotes na compra e na venda, né? Então, isso aqui é a média. Então, é uma barreira muito forte, geralmente, o ajuste. Geralmente, ele sente no ajuste, a gente vê, dificilmente ele tem essas pancadas aqui de romper direto, sabe? É difícil você ver o dia que ele faz isso. E, geralmente, ele sente bastante. Então, eu uso o ajuste também como suporte e resistência, tá? E procuro as nossas regiões de VWAP 50% para fazer as operações. Tá? Então, nesse caso, o que aconteceu? A gente viu lá, por causa desses parâmetros, se o índice cheio estivesse funcionando também, eu olharia isso. Ele me mostra lá que, olha aqui, lembra agora há pouco a gente estava olhando, ele estava até positivo, ele já passou para negativo. Então, ele até acabou mostrando aqui, né? Nesses caras aqui, ó. Opa, não é nesse cara aqui, é nesse cara aqui, ó. Que ele veio do positivo, começou a cair e tal, e começou a aumentar lote. Agora, o que está acontecendo? Exatamente nesse candle aqui, ó, os vendedores estão começando a ganhar. Aqui estava bem mais vendido do que já está nesse outro candle aqui, que está no candle de decisão. Porém, a gente está vendo, por enquanto, nesse tempo aqui, os compradores começaram a ganhar o preço mais do que os vendedores. Então, pode ser que nesse candle, eu não lembro, ele pode ser que dê uma retomada aqui e o mercado comece até a subir. Tá? Mas como não está funcionando, vou tentar novamente para ver se carregou, mas acho que não carregou. Pode ser que o preço volte aqui. Tá? Então, se o preço volta aqui nessa região do VWAP, dos 50%, próximo ao ajuste, seria um bom local para o meu gerenciamento do risco de colocar uma ordem na pedra aqui. Tá? Se o preço volta muito rápido, eu até vou lá e vendo a mercado. Mas se o preço volta devagar, é um bom local para a gente fazer uma venda. Tá? E é o que eu geralmente eu uso, é o que eu geralmente eu faço aqui, é isso. Porque o meu gerenciamento de risco, tá? As minhas operações funcionam muito bem nessas regiões. E é raro eu tomar um stop de 300 pontos quando está nessas regiões, é muito raro. Tá? Geralmente acontece dele andar, ele pegar minha ordem, andar 100 pontos para baixo, voltar e já me trazer a minha ordem para o 0 a 0. Eu não sei nesse caso, porque eu não estou nem analisando aqui, já começou a mudar o contexto, tá vendo? Talvez a gente até seja estopado aqui, não lembro. Ela pegou até a ordem aqui, não sei nem o que vai acontecer. E eu queria que o mercado estivesse mais rápido. Mas não está, infelizmente não está. E é isso, o meu gerenciamento de risco fica dessa forma. Tá? Então, eu espero ver o que acontece lá no preço, se ele vai voltar, tá vendo? Meu stop está aqui, nesse caso, nessa operação. Se ele for lá, 300 pontos, se ele for direto, beleza, sem problema nenhum. Mas eu sei que nessa região, geralmente, ele sente uma resistência e ele pode voltar e pelo menos 100 pontinhos aqui ele pode me dar. Tá? Então, é isso que eu faço, tá bom? Acima desse ponto aqui, já não é uma boa estar... Acima desse ponto aqui, que nada mais é, se a gente pegar de cima para baixo aqui na minha FIBO, esse ponto aqui eu já não gosto muito de ficar comprado, por mais que meu stop esteja aqui, mas acima desse ponto eu já não gosto de ficar muito comprado, porque a gente já está trabalhando acima da VWAP semanal, acima dos 25% de FIBO nesse caso, né, se a gente olhar de cima para baixo. Então aqui a gente tem a máxima do dia, tem o FIBO de 25, tem o FIBO de 50, depois tem o FIBO de 75 e a mínima do dia. Então, acima desse cara aqui eu já não gosto muito de ficar comprado, geralmente, para o meu operacional. Tá? Mas a gente sabendo as regiões certas de entrar, geralmente a gente não passa calor no trade, porque ele é muito raro ele dar uma violinada, ir lá muito lá em cima e não pegar a sua ordem. Tá? Isso é raro de acontecer. O que mais? Olha, até me zerou aqui, nem sei como que ele me zerou. Ele provavelmente aqui ele pegou os 100 pontos, né? Ele pegou os 100 pontos e voltou lá e me estopou no 0 a 0.
só que como eu tinha lá pelo menos uma ordem com 100 pontos, ele me deu os R$ 20 lá, tá? Nesse caso aqui, eu já calculo alguns custos, por isso que ele já está me deduzindo aqui os valores que eu já deixo pronto lá na plataforma. Daí eu acho que é isso. Não sei o que vocês gostariam que eu falasse mais aqui, mostrasse. Se quiserem falar e perguntar, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, que eu nem estou olhando o chat. 10 para... O Dash do dólar para Ah, Ana, então, eu tenho o Dash também do dólar. E eu olho, eu opero muitas vezes por ele, mas assim, eu tenho algumas coisas, como eu mostrei lá no meu setup aqui, eu gosto muito de olhar outros gráficos, né? Então, como eu não tenho tela disponível, eu acabo deixando no notebook. Quando eu vou analisar o índice, eu acabo deixando já uns outros gráficos aqui que eu estou olhando para fazer análise. Mas eu tenho essa planilha e também é uma boa, você até lembrou, bem lembrado, aí tem o Dash do dólar, quem quiser assinar lá, o Dash do dólar, ele vai mostrar também quantidade de estrangeiros, de pessoas físicas e institucionais lá. Ele mostra tanto no dólar como no índice. Bem lembrado pela Ana aí também. Gente, faltou eu responder alguma coisa de alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta, está com alguma dúvida, quer colocar alguma coisa aí? Fique à vontade, tá? Estamos aqui para... No caso de hoje, se ele não volta nos 50%, que análise você faz para entrar na operação? Não faço. Eu vou tirar aqui e vou pegar o dia de hoje, só um minuto. Hoje o dia foi bem bacana, bem generoso. Muito legal o dia hoje. Deixa eu voltar aqui. Tá carregando. Agora acho que carregou. Então, eu fiz toda a minha pré-análise, né? Eu vi que o índice ele abriu abaixo do ajuste, né? Já tinha a VWAP também trabalhando abaixo desde lá do começo do dia. Eu estava esperando romper essa região aqui, que é desse cara que eu já tinha marcado lá no diário, que era essa região mais ou menos assim, de 27.400. Eu vi o preço com muita força, né? Trabalhando até umas 9h30 lá. Ele já estava com muita força para descer, trabalhando abaixo de 50% da VWAP. E aí eu fiquei procurando momentos que ele voltasse nos 50%, tá? Quem foi que me perguntou? Desculpa, acho que é o Erli, né? Então, aí o que acontece? Nesse caso, no dia de hoje, no dia de hoje, na realidade, assim, ele deu a oportunidade dos 50%, mas foi fora do nosso horário de operar. E foi a única vez que ele tocou, e nem sei se ele tocou direito nessa região. Mas a gente tinha a VWAP, que o pessoal sabe aqui, não sei se você é novo lá no grupo, mas o pessoal sabe que eu gosto muito de operar também em cima da VWAP. E quando a VWAP, eu cheguei a enfatizar muito da VWAP junto com 50%. Mas se a VWAP está trabalhando também perto de 75%, nesse caso do meu FIBO aqui, que nada mais é do que a retração de 25% da mínima, né, eu acabo até fazendo operações nessas regiões, tá? Eu entrei aqui hoje, eu acho que foi exatamente aqui. Eu fiz uma operação hoje. Eu não me recordo, mas eu acho que eu fiz uma operação aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, próximo a VWAP e os 25%, porque ele já tinha entrado na região de 25% de FIBO, tá? Que é essa linha azulzinha aqui, com essas regiões amarelas, tá? Então aqui ele já tinha entrado, e eu estava vendo que o preço tinha força para cair, né? Ele me estopou, inclusive, foi exatamente aqui, ó. Ele me tirou. Eu entrei mais ou menos nessa região, tá? E depois eu entrei novamente, que acho que foi próximo a esse caixote aqui, que eu entrei para poder fazer meu ganho do dia lá. Mas eu entrei nessa região aqui, ele veio, deu uma pancada para baixo, pegou acho que até meus 200 pontos lá, o preço começou a andar, depois ele me tirou exatamente
acho que aqui, ó, nesse segundo candle que ele me tirou. Aí eu esperei, deixei o preço andar novamente. E aí, quando ele voltou nessa região aqui de FIBO dos 25% e até ultrapassou, próximo ao caixote aqui, VWAP, eu entrei novamente vendido. E aí eu consegui pegar uma boa pontuação aqui, até próximo a 1%. Mas quando ele está muito forte para baixo, o que eu utilizo muito é isso, é VWAP e os 25% aqui. Mas eu costumo não vender muito, por mais que eu vendo às vezes nos 25%, mas eu procuro trabalhar entre esses dois preços aqui, tá? São regiões melhores para fazer venda aqui. Conseguiu entender aí, Helene? Consegui sim, obrigado. Valeu. Tem mais? Vamos lá, tirar dúvidas. O pessoal está cansado já, eu também. E aí, galera? Mais alguma dúvida? Ou vamos encerrando por hoje, o que vocês acham? Está tudo quietinho. Para mim já tá ótimo já tem bastante informação. Beleza. Legal. Bom, gente, então vamos Pouquinho por encerrar. dia, né? Com certeza. É muita informação, né? Para Dá até explodir assimilar, na né? Tem cabeça. que absorver, depois aí tem aula de novo, aquilo que a gente já estava absorvendo reforça, né? Sim, com certeza. Eu acho que por hoje foi bastante informação também. Já deu para. Acho que para vocês pegarem bastante coisa aí, a gente vai fazendo outras lives. Então, e aí por hoje a gente vai encerrando, tá bom, galera? Bom, Marcelo, obrigada, hein? Você É tá isso. ajudando muito a gente aí. Legal, tamo junto. Bora pra cima Obrigada. desse mercado aí. Valeu, Cris. Obrigado. Gente, Obrigado, então, Marcelo. Boa noite. Boa noite, valeu, obrigado. obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Valeu aí por hoje, viu? Obrigadão. Grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Uma boa noite e amanhã a gente tá junto, tá bom? Valeu, Valeu, abraço. Marcelão. Brigadão mais uma vez. Deus abençoe aí pelo seu tempo. Beleza? Que é isso, tamo junto. Amém. Valeu.